Meu amigo e meus irmãos em Cristo, neste momento vou dar início à mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos meditar nesta ocasião sobre o livro de Lucas, capítulo 10, e o versículo 25 ao versículo 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, respondendo, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo quanto que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma coisa. Meu amigo, meus irmãos, acabamos de ler este texto. Eu gostaria de dar o título desta mensagem: Jesus ensina a prática da misericórdia. Nós observamos aqui neste texto que um doutor da lei, um professor da lei, um homem acostumado a ensinar na sinagoga, um homem acostumado a doutrinar, exortar, ensinar a palavra de Deus, a lei de Moisés na sinagoga, este homem faz esta pergunta para Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Será que este homem, este doutor da lei, não conhecia, não sabia o que era necessário para herdar a vida eterna? É curioso esta pergunta. Essa pergunta dá uma ideia de uma pergunta de má intenção. Ele também fez outra pergunta. Ele perguntou: Senhor, quem é o meu próximo? Um doutor da lei não saber quem é o seu próximo? Um homem conhecedor em profundidade da lei de Moisés e não saber quem é o seu próximo? Outra pergunta também estranha. Se fosse um gentio, alguém que não conhecia a palavra do Senhor nosso Deus, se admitia tais perguntas. Entretanto, para um doutor da lei, desconhecer quais são os requisitos indispensáveis para se adquirir a vida eterna e não saber quem é o seu próximo? Pois bem, então ele disse:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Meu amigo, você observou aqui que Jesus narrou um fato, fez a narração breve de um fato, que descia o homem de Jerusalém para Jericó. Jesus narrou esse fato para o doutor da lei para lhe dar uma explicação, um ensinamento. A distância de Jerusalém para Jericó era uma distância aproximadamente de 24 quilômetros. Não muito distante, mas era a viagem que aquele homem estava empreendendo. E para a infelicidade daquele homem, ele caiu nas mãos de alguns assaltantes. E os assaltantes o feriram, despojaram, espancando muito. Deixou ele numa situação muito grave. Deixou ele meio morto, em situação difícil, entre a vida e a morte. E, ocasionalmente passaram ali um sacerdote e um levita, homens que conheciam perfeitamente a palavra de Deus. Se esperava que este sacerdote e este levita, pessoas que estão ligadas às atividades do templo, pessoas que estão ligadas aos ensinamentos da palavra de Deus do templo, esperava-se dele a misericórdia, a prática do amor, e, no entanto, tinha um conhecimento teórico sobre a misericórdia, tinha um conhecimento teórico sobre o amor, mas na prática ele não praticava. Ensinava, mas não praticava. Então o doutor da lei aí, e esses levitas, estão enquadrados entre aqueles que são conhecidos como hipócritas, que conhecem a teoria, conhecem a palavra de Deus, porém não vivenciam a palavra do Senhor. Eles não praticam. Observem bem que aquele homem que foi assaltado, ele estava ferido, foi espancado, os ladrões roubaram todos os bens dele, todos os seus pertences, e ele ficou possivelmente naquela expectativa. Lá vem um sacerdote, aquele homem vai me ajudar. Aquele homem vai me ajudar porque ele é um homem do templo. É um homem que prega a palavra de Deus, vai me ajudar. Para a decepção daquela vítima, aquele sacerdote passou, olhou para ele e foi-se embora. Semelhantemente veio o levita, também que trabalhava na casa do Senhor, conhecedor em profundidade da palavra do Senhor nosso Deus. Possivelmente, aquela vítima que foi ferida pelos assaltantes colocou a esperança naquele levita. Aquele dali, o sacerdote não me ajudou, mas ele pode me ajudar. Quem sabe se ele não me ajuda? Quando o levita se aproxima dele, o que ocorre? O levita apenas olhou e passou de largo. Desconheceu todo o conhecimento da palavra de Deus que ele sabia. E, no entanto, por último, passou um samaritano. É necessário que eu diga que havia uma política religiosa, havia uma dissensão, uma discordância entre o judeu e o samaritano. O judeu não se comunicava com o samaritano. O judeu tinha o samaritano como um povo desprezível, um povo de segunda categoria. O judeu tinha o samaritano como a escória da sociedade, a ralé da sociedade, um povo que não tinha direito à salvação. Isso é o que estava na cabeça, na mente do povo judeu. Entretanto, o samaritano era um povo, o samaritano constituía um povo que eles adoravam a Deus. Não lá no templo de Jerusalém, mas adoravam o Senhor nosso Deus no Monte Gerizim, lá em Samaria. Ele era um homem temente a Deus. Muito bem, então, bom, o samaritano passa. O samaritano, quando passa fazendo aquela viagem com destino a Jericó, que olha e vê aquele homem caído, ouviu os gemidos dele, viu o sofrimento dele, o samaritano parou. Olhou para ele, parou, movido de íntima compaixão. O samaritano se aproximou dele, cuidou dos ferimentos dele, tratou todas as feridas dele, deu uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. E ainda mais, colocou aquele homem
pôs aquele homem na garupa do seu animal e transportou na direção de Jericó, que era para onde ia o samaritano. Meu amigo, observe que aquela vítima que foi assaltada, ela viajava de pé, ela viajava só. Eu quero lhes dizer que quando você for empreender uma viagem, ou de uma nação para uma nação, de um estado para outro estado, dentro do mesmo estado, dentro do mesmo município, não ande só. Peça ajuda divina, peça a proteção de Jesus, porque Deus pode te guardar, pode te proteger. Aquele ladrão foi assaltado, aquela vítima foi assaltada por vários assaltantes. Ele andava só. Mas para a felicidade dele ainda, encontrou ali um Salvador, que é um bom samaritano, que cuidou dele. E, no entanto, apesar dele ir a pé, ele agora sai transportado na garupa de um animal até o seu destino. E quando chegou lá no destino, o samaritano, o bom samaritano, encontrou uma estalagem. A estalagem naquela época, como se fosse hoje um pequeno hotel, uma pequena pensão. E ali alojou, se arranchou ali, chamou o dono da pensão e disse: olha, encontrei este homem ferido em tal lugar, cuida dele, não tenho conhecimento com ele, foi a primeira vez que eu o vi, cuida dele, eu deixo aqui a importância sem dinheiro nas tuas mãos, cuida do ferimento dele, faz o tratamento dele, cuida da alimentação dele, cuida de toda a hospedagem dele, que eu vou continuar a minha viagem, que eu vou para Jericó. E na volta, eu pagarei todas as despesas que tiverem sido feitas em favor dele. Meu amigo, meu prezado amigo, meus irmãos, observe aí, este bom samaritano. Este bom samaritano, ele é uma figura de Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o bom samaritano. É aquele que usa de misericórdia para conosco. É aquele que morreu na cruz para nos salvar. É aquele que está disposto a nos ajudar. É aquele que está voluntariamente disposto a perdoar as nossas culpas, os nossos pecados e nos dar o direito de vida eterna. Meu prezado amigo, creia em Jesus. Aceite Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Meu prezado amigo, faça como o bom samaritano. Quando você encontrar alguém carente, sofrendo qualquer que seja o padecimento de necessidade, ou até mesmo doente, faça como o bom samaritano. Se aproxime do necessitado, ajude o necessitado. Não faça apenas olhar, mas pratique a misericórdia, pratique o amor de Deus, na semelhança como fez o bom samaritano, que cuidou daquele homem, salvou a vida dele e cuidou da vida dele, dos ferimentos que ele sofreu. Meu prezado amigo, aqui eu encerro esta mensagem, dizendo para você, novamente, reflita bem nessas palavras desse texto. Use de misericórdia para com os seus. Use de misericórdia para com os estranhos, porque você fazendo assim, você está fazendo a vontade do Senhor nosso Deus, praticando o amor de Deus para com o próximo. E aqui eu encerro esta mensagem, orando ao Senhor nosso Deus. Meu Senhor, meu Deus, eu agradeço ao Senhor por este momento, que acabei de ministrar a Tua palavra. Peço ao Senhor, meu Deus, que continue colocando as Tuas palavras no meu coração, usando-me como instrumento para levar a palavra do Senhor para outras pessoas, na esperança de que todo aquele que ouvir a Tua palavra seja transformado pelo poder do Senhor, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor, meu Deus, eu te peço e te agradeço, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.